Bom dia a todos, tudo bom? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja inundando os nossos corações nesta manhã. Eu queria aqui compartilhar a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 10 a 17, que fala que uma mulher foi à sinagoga. Ela sofria de uma enfermidade há 18 anos, ela era curva, ela era corcunda. A Bíblia diz que ela tinha um espírito maligno. Quando ela chegou na sinagoga, olha que maravilha! Quem estava pregando, quem estava ensinando ao povo era Jesus. E o fato dela ter chegado lá, Jesus imediatamente observou e viu que ela tinha chegado. Compadeceu-se dela, chamou ela para o centro, pôs a mão sobre ela e a curou de sua enfermidade. Os fariseus ficaram indignados, porque Jesus teria qualquer dia da semana para fazer isso. Olha, como pode? Curou no sábado. Como se o sábado fosse mais importante do que uma vida. Como se a própria religião fosse mais importante do que a salvação de uma vida. Do que qualquer ato religioso fosse mais importante do que uma manifestação do Espírito Santo de Deus no meio da sua igreja. Jesus olha, os chama de hipócritas e diz: vocês não têm animais no estábulo, na manjedoura, e vocês não levam eles para beber água no sábado? Se vocês tratam os seus animais assim, eu não vou tratar uma filha de Abraão, uma filha de Israel, uma filha da promessa. E quando Jesus apresenta essa misericórdia, quando Jesus revela a graça e o amor para aqueles entes religiosos que não conheciam o que é o amor e a única coisa que sabia era viver através de uma legalidade, através de normas, através de regulamentações eclesiásticas, essas pessoas, quando se deram conta realmente da besteira e da blasfêmia que tinha falado, eles ficaram envergonhados. Os adversários de Jesus ficaram envergonhados. E os outros que estavam lá ficaram admirados com o amor, com a graça e, sobretudo, com o poder de Jesus sobre aquela mulher. O que a gente aprende? A gente aprende justamente isso. Que ela frequentava ali tantos anos e nada acontecia. Entregava suas ofertas e nada acontecia. Cantava os mesmos hinos e nada acontecia. Sentava no mesmo lugar, provavelmente nada acontecia. Ela estava ali sempre, os fariseus nunca fizeram nada por ela. Aí quando aparece alguém para fazer alguma coisa por ela, acham ruim, reclamam. Nossa, quando eu vi esse texto, eu lembrei de muitas coisas da minha vida, onde a gente vivencia situações e realidades como essa. Quando a gente vê aquele ciclo vicioso, que não muda, é a mesma coisa, nada acontece. Aí quando aparece alguém, muitas vezes até enviado por Deus, muitas vezes até o próprio Deus tenta mudar aquele ciclo vicioso, levando muitas vezes salvação e livrando aquela comunidade daquela roldana que não sai de outro lugar, a não ser girar em torno do seu próprio eixo. Quando de repente alguma coisa diferente acontece, sempre levanta pessoas para criticar. Não importa se é bom, não importa se foi um milagre, não importa se foi salvação de vidas, não importa se foi algo espetacular que aconteceu. O que importa é que você mudou o ciclo natural do nosso ambiente religioso, do ciclo. A gente está acostumado com isso. Não. Chega a ser estranho e nos leva a pensar de que, de fato, em ambientes assim, o que menos importa é a presença de Deus e a sua operação no meio do seu povo. Mas como então a gente identifica que a gente está
está adquirindo ao longo da nossa vida esse espírito de soberba que os fariseus tinham? Como é que a gente percebe em nós que a gente está ficando com esse espírito perverso de um falso religioso que não consegue ver amor, que não consegue ver a graça, que não consegue discernir realmente vidas e, sobretudo, manifestação de Deus no meio de uma comunidade? Sabe, eu estava escrevendo aqui alguma coisa sobre isso e a gente vai ficando assim. É quando a gente vê coisas maravilhosas acontecendo e a gente sempre arruma uma desculpa para criticar aquilo que é bom e que está acontecendo de forma positiva para a comunidade, para o povo do lugar que a gente frequenta. É quando, de vez da gente chorar e de vez da gente produzir lágrimas de gratidão a Deus por algo bom que está acontecendo no ambiente que a gente vive, muitas vezes, de vez da gente estar se emocionando com aquilo que Deus está fazendo ao nosso favor, a favor da nossa comunidade, a gente faz simplesmente o quê? Se manifesta de forma indigna. A gente fica indignado, a gente reclama, a gente desconstrói aquilo que está sendo construído, a gente fala mal, a gente não suporta viver nesse ambiente, a gente precisa jogar o nosso veneno para contaminar as pessoas. Veja bem que a Bíblia diz que o fariseu virou para a multidão e criticou a atitude de Jesus, o veneno dele para desfazer aquilo que Jesus tinha de forma maravilhosa e sobrenatural tinha feito. A gente fala mal. Outra coisa que a gente precisa entender quando as coisas estão ficando com essas características para as nossas vidas, é quando aquilo que a gente produz é maior e é mais importante do que aquilo pelo qual a gente produziu. Vocês entenderam? É quando aquilo que a gente produz é maior e mais importante do que aquilo pelo qual a gente produziu. Ou seja, a religião, as suas legalidades, os seus preceitos, as suas doutrinas é mais importante do que vidas. O religioso, ele começa a olhar por cima e achar que os seres humanos, as pessoas que têm uma carência profunda de Deus e que pode ir para um lugar, ouvir a sua palavra, receber a sua oração, chorar, ser amado, ser abraçado, ser acolhido. Não, essas pessoas precisam servir a sua religião e não a religião está ali para servir o povo, abençoar o povo. Foi isso que Jesus fez. Ele serviu o povo. Aquele que não serve para servir, não serve para segui-lo, porque ele passou toda a sua vida servindo uma comunidade. E por fim, querido, a gente vê aqui que essa soberba, ele aprisiona o religioso e o deixa numa situação pior do que essa mulher encurvada que ficou aqui, a Bíblia, por 18 anos sofrendo com essa enfermidade, que a Bíblia diz que é um espírito de enfermidade que deixou ela nessas condições. Meu Deus, pior do que isso é quando essa soberba aprisiona o religioso e ele não consegue manifestar o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, o seu abraço, a sua atenção, o seu prazer em estar ali para servir esses tipos de pessoas que estão ali precisando. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa mulher, ela estava encurvada, mas primeiro, ela sabia que estava encurvada. Segundo, ela sabia
que precisava de Jesus, ela sabia que precisava de um milagre de Deus se ela quisesse andar direito. Ela sabia que, mesmo encurvada e mesmo precisando de um milagre de Deus, ela vivia de uma forma humilde, porque essas construções físicas que ela carregava de enfermidade o fazia andar curvada, então ela tinha que sentar lá no final. E uma mulher na sinagoga naquela ocasião não podia se misturar com os homens, ela tinha seus lugares lá no final, na plateia, aonde Jesus olhou por cima de todos e a enxergou e a viu, a chamou, abençoou, colocou a mão sobre ela e repreendeu aquela enfermidade. Ei, olha para mim. Essa enfermidade teve um dia para começar e teve dia para terminar. E durante esse percurso, essa mulher tinha consciência sempre de tudo que estava acontecendo com ela em relação ao aspecto físico. Agora eu te pergunto, e o soberbo? E o religioso soberbo? E o falso religioso? Ei, a soberba é como um mau hálito, todo mundo que está ao seu redor sente, mas só você não percebe. E aí você vive enganado, você não discerne, você não consegue desconstruir esse desarranjo psicológico. E aí a cura desse indivíduo, olha, é só realmente um milagre, pode ter certeza, um milagre maior do que o milagre dessa mulher. Pode ter certeza disso. Então que a gente possa realmente viver com essa humildade, buscando a Deus e suplicando misericórdia, sempre antenado, para que o espírito de Satanás não construa em nós, não uma coluna encurvada, não uma perna manca, mas construa em nós uma maldade de tamanho tal que todos vejam essa construção maligna na sua vida e só a gente não consegue discerni-la. E a gente vai viver uma vida dominada pelo diabo, achando que estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus. Então, que Deus possa abençoar a todos e a cada um que está nessa manhã ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém e amém.